Eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Como que o psicólogo clínico consegue ouvir tantos problemas, atender tantas pessoas e ainda assim não adoecer? Eu já fui perguntado várias vezes. E se você tem essa curiosidade, se você é um estudante de psicologia, um profissional da área, eu vou te explicar isso de uma vez por todas. Inclusive falar um pouco como está a psicologia no momento, dá para ganhar dinheiro com psicologia, como que é o dia a dia de um psicólogo clínico. Gente, em primeiro lugar, que para exercer bem uma profissão, você tem que ter um mínimo de paixão por ela, de desejo, de interesse pela área. E com a psicologia clínica, isso é ainda mais evidente. Não é uma profissão que você pode exercer de qualquer maneira. Tem que ter desejo, porque senão você não vai fazer bem. Então, quem vem para a psicologia apenas porque precisa de uma profissão, porque quer ganhar dinheiro, talvez acabe não conseguindo levar a clínica a médio e longo prazo. A psicologia clínica não é simplesmente aplicar ali um monte de técnicas, de teorias que a gente estuda. É claro que nosso trabalho é baseado em ciência, é claro que é baseado em pesquisa, com as melhores evidências, mas no manejo, no aplicar daquilo, entra a empatia, entra o vínculo, entra a relação terapêutica com o paciente, que é parte fundamental do processo de cura. Se você não criar vínculo com o paciente, se você não ter empatia pela dor dele, o processo não vai fluir. Você pode ser o melhor professor, o melhor teórico, ter estudado tudo, e a coisa tende a não fluir. É um mito que o psicólogo não é afetado. É um mito que nós somos totalmente neutros. Não, a dor do paciente, ela nos afeta. Imagina que você está atendendo um paciente que acabou de perder a mãe, que perdeu um filho, ou que está pensando em tirar a própria vida. Aquilo nos afeta. A gente tem estratégias para lidar com aquilo, a gente vai se acostumando também a lidar com essas angústias mais difíceis, mas naturalmente tem algumas sessões, tem algumas fases que a gente fica assim muito mexidos. Inclusive a sessão não acaba quando termina, que a gente vai ter que estudar a demanda do paciente, a gente vai ter que ir fazer alguma supervisão, nosso telefone fica quase sempre disponível quando o paciente está com alguma angústia, está com alguma emergência, ele pode entrar em contato com a gente. Então, a psicologia clínica não é uma profissão, não é um trabalho que dá 5 horas da tarde, você vai para casa e só vai pensar nela amanhã quando você chegar no serviço. É claro que há limites, é claro que a gente conversa isso com o paciente, que ele pode entrar em contato em caso de uma emergência. Não é a qualquer momento, não é o tempo todo, até porque a gente tem vida pessoal, a gente precisa separar as coisas, mas numa emergência o paciente vai nos procurar. Muitas pessoas ficam chocadas quando descobrem que o psicólogo também faz terapia, e isso não deveria ser um choque, porque nós, mesmo preparados, mesmo tendo estudado 5 anos e continuarmos estudando, a gente também é um ser humano, nós temos as nossas questões, e também é um mito, preste atenção nisso, é um mito e que muitas pessoas acabam procurando a psicologia, indo estudar a psicologia, achando que estudar vai curar as suas dores, achando que o simples fato de ter conhecimento vai ser suficiente para ele entender tudo sobre si, para ele ter um crescimento emocional, e muitas vezes isso não acontece, porque é na terapia, é no processo psicoterapêutico que a gente vai conseguir lidar ali com as nossas dores da infância, com os nossos medos, com nossos traumas, com aquilo que a gente também projeta no paciente, com as nossas frustrações. Então, o simples fato de ter conhecimento não é suficiente para você ter um desenvolvimento emocional. A nossa própria terapia vai ser fundamental. Uma outra estratégia para o psicólogo também não adoecer, para ele conseguir dar conta da clínica, é conseguir separar a vida profissional de vida pessoal. É conseguir também ter tempo para si. Se eu trago o trabalho para casa, se eu não consigo me desligar em momento nenhum, fatalmente eu tendo a adoecer. O autocuidado, ele é fundamental, e aí não só para psicólogo clínico, mas para qualquer outra profissão. Eu preciso estar bem para também atender bem
os meus pacientes. Eu preciso estar em dia com o meu corpo, com a minha atividade física, com o meu sono. Eu preciso ter um manejo do estresse, porque se eu não estou bem, a tendência é que ou eu não atenda bem os meus pacientes, ou eu não suporte as angústias que ele traz, aquilo fica ainda mais pesado, ainda mais difícil para a gente conseguir lidar. Eu sei que hoje está tendo uma demanda muito grande por cursos de psicologia, as pessoas estão procurando cada vez mais, se popularizou a psicoterapia, isso é bom. Agora, é preciso que cada um se indague, se entenda, para não se frustrar lá na frente. A psicologia clínica não é para qualquer um. Claro que a psicologia é muito ampla, então você pode seguir a área do esporte, a área jurídica, a área organizacional, a área educacional, tem muitas vertentes. Agora, a psicologia clínica, o atender, o se dispor a ouvir outro ser humano, a mergulhar nas angústias dele, isto realmente não é para qualquer pessoa. E muitas vezes a gente leva um tempo para descobrir isso, para descobrir que a gente dá conta ou que não, isso não é para mim. E aí cada um tem que respeitar a si mesmo. Se você perceber que isto não é para você, não insista, tá tudo bem. A respeito do mercado de psicologia, não é verdade que todo mundo está fazendo terapia ou vai fazer terapia. A começar que temos um problema socioeconômico muito grave no Brasil. Infelizmente, muitas pessoas não têm condições de pagar uma terapia, mesmo que seja num valor ali mais baixo, mesmo que seja num valor até mesmo social. Então não é verdade que você vai estudar psicologia porque a sua agenda vai lotar. Não, a clínica é feita de altos e baixos. Em alguns momentos está mais cheio, em alguns momentos fica mais vazio. As pessoas terminam o processo terapêutico e está tudo bem. Então, cuidado com aquilo que você escuta por aí, de que a psicologia é a profissão do momento. Na prática, não é bem assim. Por fim, para ser um psicólogo clínico, é preciso que você goste de gente, que você tenha abertura para conhecer o novo, para entender a diversidade que é o ser humano. Cada vida é única, cada pessoa tem uma história. É preciso que a gente abra mão dos nossos próprios preconceitos, das nossas próprias verdades, para que de fato a gente consiga escutar o outro sem preconceito, sem vieses, deixando que o outro possa ser ele mesmo. A terapia é um espaço para que o outro possa ser quem ele é, para que ele possa se desenvolver de fato. A psicoterapia é um espaço único. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui seu comentário que eu vou ter o prazer de responder. Curta esse vídeo e a gente se vê numa próxima vez.